O ano é 1957. Na cidade de Liverpool, na Inglaterra, um jovem de apenas 15 anos forma sua primeira banda de skiffle. Skiffle, para quem não sabe, era uma modalidade conhecida na época, e quase todos os jovens tinham uma banda de skiffle na Inglaterra, que basicamente consiste em pegar e tocar com instrumentos improvisados, como garrafas, panelas e etc. Era da ideia de faça você mesmo. E bom, o nome desse jovem é John Winston Ono Lennon, ou mais conhecido apenas por John Lennon. John, então, com seus amigos da escola, montou sua primeira banda, que inicialmente se chamava The Black Jacks, mas logo mudou para The Quarrymen, depois de descobrir que já havia outro grupo com esse nome. Em uma das apresentações do grupo, Lennon conheceu o jovem Paul McCartney, de 15 anos de idade. No início, a tia de Lennon desaprovou essa amizade com McCartney, pois ele pertencia à classe operária. Bem, a entrada de McCartney para a banda se deu após Lennon ver McCartney tocar a canção 20 Flight Rock, de Ed Cochran. Lennon acabou convidando para entrar à banda e ele aceitou. E logo, os dois começaram a compor algumas canções juntos. O início da maior parceria de todos os tempos. Pouco tempo depois, McCartney convidou seu amigo George Harrison para assistir a um show da banda. O garoto de 15 anos fez um teste para Lennon, impressionando-o com sua apresentação. Porém, Lennon inicialmente pensou que Harrison era jovem demais para a banda, e após um mês de persistência de Harrison e de Paul, Lennon finalmente aceitou e George foi contratado como guitarrista principal da banda. Em janeiro de 59, os amigos de Lennon haviam deixado o grupo e ele começou seus estudos na Escola de Arte e Design de Liverpool. Os três guitarristas, que se chamavam Johnny and the Moondocks, tocavam rock sempre que encontravam um baterista, pois esse era um problema. Pouco tempo depois, Stuart Sutcliffe, amigo da escola de artes de John, entrou para a banda como baixista. Foi ele quem sugeriu mudar o nome da banda para Beatles, como uma homenagem ao Buddy Holly e aos The Crickets. Eles usaram esse nome até maio, quando se tornaram os Silver Beatles. No início de julho, eles haviam se remodelado como Silver Beatles, e em meados de agosto, abreviado o nome para o que hoje conhecemos como The Beatles. Em agosto daquele ano, os Beatles foram contratados para uma turnê de 48 noites em Hamburgo, na Alemanha Ocidental, e precisavam rapidamente de um baterista. Então, eles convidaram Pete Best para se juntar ao grupo. O historiador dos Beatles, Mark Lewis Hahn, escreveu: eles entraram em Hamburgo ao entardecer em 17 de agosto, época em que a área da luz vermelha ganha vida. Luzes de neon piscavam nos vários tipos de entretenimentos oferecidos, enquanto mulheres com pouca roupa sentavam-se descaradamente nas janelas, aguardando oportunidades de negócios. Koschmider havia convertido alguns clubes de strip em locais de música, e ele inicialmente colocou os Beatles no Indra Club. Porém, acabou que houve uma série de problemas e George Harrison, que era menor de idade e que estava mentindo sobre isso, acabou sendo descoberto e deportado na sequência. Uma semana depois, McCartney e Best foram presos por incêndio criminoso, depois que atearam fogo a um preservativo. As autoridades os deportaram. Sendo assim, Lennon retornou a Liverpool no início de dezembro, enquanto Sutcliffe, o baixista, permaneceu em Hamburgo até o final de fevereiro, com a sua nova noiva alemã, Astrid Kircher, e tirou as primeiras fotos semi-profissionais dos Beatles. Bem, como Sutcliffe acabou deixando a banda, o cargo de baixista acabou sobrando para o nosso querido Paul McCartney. Após a primeira turnê em Hamburgo, a banda aceitou outra em abril de 61 e uma terceira em abril de 62. Tal como acontece com os outros membros da banda, Lennon foi apresentado ao Preludin durante o tempo que ficava em Hamburgo e tomava regularmente a droga como estimulante durante suas longas performances à noite. O produtor Bert Camperfield contratou o que era agora um grupo de 4 membros até junho de 62 e os usou como banda de apoio de Tony Sheridan em uma série de gravações para a gravadora Poly Records. Como parte das sessões, os Beatles assinaram um contrato com a Polydor por 1 ano, creditado a Tony Sheridan e The Beach Brothers. Depois que os Beatles completaram sua segunda residência em Hamburgo, eles desfrutaram da crescente popularidade em Liverpool, com o crescente movimento Mersey Beat. No entanto, eles também estavam ficando cansados da monotonia de inúmeras aparições nos mesmos clubes, noite após noite. Em novembro de 61, durante uma das apresentações frequentes do grupo, do The Cavern Club, eles encontraram Brian Epstein, dono de uma loja de discos e colunista de música local. Mais tarde, Brian disse: gostei imediatamente do que eu vi. Eles eram novos, honestos e tinham o que eu pensava ser uma espécie de presença, uma qualidade de estrela. Epstein cortejou a banda durante os próximos 2 meses e eles os nomearam como gerente em janeiro de 62. Bom,
Brian Epstein, então gerente dos Beatles, os libertou de qualquer obrigação contratual que eles tinham. Então, estavam voltando à Alemanha para uma última gravação com a antiga gravadora Polydor Records. Porém, dessa vez, a tragédia os recebeu em Hamburgo. Quando Kircher, mulher do Sutcliffe, o baixista, lembra? Veio com notícias da morte de Sutcliffe, do que mais tarde foi determinado como uma hemorragia cerebral. Bom, então agora Epstein estava procurando por gravadoras para um contrato de gravação, agora livre da então antiga gravadora Polydor Records. Após uma audição de ano novo para a Decca Records, eles rejeitaram a banda com o seguinte comentário: os grupos de guitarristas estão em queda, Sr. Epstein. No entanto, 3 meses depois, os Beatles logo conseguiram um contrato com a fortíssima gravadora EMI, com o selo Fairphone, graças a um famoso e importante produtor chamado George Martin, conhecido como o Quinto Beatle. Não vamos confundir, Brian Epstein era o gerente, tá? E George Martin era o produtor musical, que fique bem claro a diferença entre os dois, que foram duas importantíssimas figuras. A primeira sessão de gravação de Martin com os Beatles ocorreu no Abbey Road Studio, da EMI em Londres, em 6 de junho de 62. Martin imediatamente reclamou com Brian Epstein sobre a fraca habilidade de Best na bateria, e sugeriu que eles usassem um baterista de sessão em seu lugar. Já contemplando a demissão de Best, os Beatles o substituíram em meados de agosto por um baterista chamado Ringo Starr, que deixou a banda Rolling Stone e os Hurricanes para se juntar aos Beatles. Uma sessão de 4 de setembro na EMI produziu uma gravação da música Love Me Do, com o Ringo Starr na bateria. Porém, George Martin, novamente insatisfeito, contratou um outro baterista chamado Andy White para uma terceira gravação, uma semana depois, que produziu gravações de Love Me Do, Please Please Me e I Love You. Mas no final, a versão que realmente ficou foi com Andy White na bateria e Ringo nos tambores. Bom, agora eu queria dar uma ênfase especial para esse cara aqui, George Martin. Ele ficou conhecido como Quinto Beatle pela sua importância na criação e desenvolvimento da música dos Beatles. Por exemplo, na própria canção Love Me Do, a ideia da gaita foi dele, segundo Paul McCartney. Então, no início de outubro foi lançado oficialmente a primeira canção dos Beatles, Love Me Do, que foi um verdadeiro sucesso e alcançou o número 17 nas paradas britânicas, surpreendendo até o próprio George Martin. Sua estreia na televisão ocorreu no final do mês, com uma apresentação ao vivo no programa de notícias People and Places. Bem, essa altura Lennon e McCartney haviam estabelecido uma parceria de composição e, à medida que o sucesso da banda crescia, essa parceria dominante limitava as oportunidades de George Harrison como vocalista e compositor principal. E agora, Brian Epstein teria um papel fundamental na identidade visual dos Beatles que conhecemos hoje, onde ele preferiu fazer com que eles adotassem uma postura mais profissional. Ele disse: olha, se você realmente quiser entrar nesses lugares maiores e tal, terá que mudar. Pare de comer no palco, pare de xingar, pare de fumar. John Lennon também disse sobre isso. Costumávamos vestir o que gostávamos dentro e fora do palco. Ele nos dizia que o jeans não era particularmente inteligente e que poderíamos usar calças adequadas, mas ele não queria que subitamente parássemos de ter o nosso próprio senso de individualidade. E bom, esse foi o vídeo de hoje, esse é o primeiro episódio da série História dos Beatles. Se você assistiu aqui e gostou, deixe seu like, por favor. E se você quer ver mais vídeos como esse, quer ver os próximos episódios, quer ver mais histórias da música, tudo sobre a música, se você gosta de música, se inscreva nesse canal, porque esse canal é pra você. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre essa fase, o que você achou do vídeo. E até a próxima. Eu sou Vinícius Ruiz.